E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi vir aqui trocar essa ideia com vocês, dividindo aqui, essa é a realidade, né? Abrindo aqui quase meu seio familiar, né? Tava indo jantar com a Gabi, e ela, Gabi, também conhecida como minha esposa, né? Na verdade, ou eu, esposo dela, né? Ela não é conhecida como minha esposa, eu que sou esposo dela. Mas enfim, essa pessoa aí. A gente tava indo jantar, e aí ela falou assim, ai, o que tá acontecendo, né, com a bolsa? Tô vendo, né? Vi hoje a Nasdaq está caindo 30%, essa destruição de valor. Eu vi que a riqueza global dos mercados caiu 14%, em 2008 caiu 19%, a gente está nessa grande destruição, né? Já destruiu mais valor do que a bolha .com dos anos 2000. Me explica, né? O que está acontecendo? É tão grave assim, né, o que está acontecendo? A gente estava no jantar, estava meio trânsito ali, e aí eu fui trocando essa ideia com ela, e a gente chegou e falou, ai, pena que a gente já chegou, porque eu queria que você terminasse e tal, você devia explicar isso para as pessoas. Aí eu resolvi, acho que foi, ela falou que foi útil para ela, então eu vim aqui, não sei se foi mesmo, se ela estava querendo me agradar, ou um pouco dos dois, né? Mas vim aqui contar para vocês também o que foi esse negócio. E é o seguinte, é um momento muito importante, porque no final o que eu acho que está acontecendo, pessoal, é o fim de uma grande era, né? Um fim de uma grande era que começa lá fora, ah, em alguma instância, de uma forma mais estrutural, uma perspectiva afastada, em 1980, né? Na época dos anos 60, com consequência para 70, a gente teve uma grande expansão monetária e fiscal no mundo, né? A gente vivia aquele contexto de Guerra Fria, daquela paz que se estabeleceu ali, velada, né, de algum modo, estabelecimento da ONU, essa nova ordem mundial, e aquele expansionismo que se viu ali nos anos 60, os baby boomers voltando e tal, toda aquela coisa. E aí os anos 70, né, primeira crise do petróleo, 73, segunda crise do petróleo, 79, que acontece nos Estados Unidos, né? Paul Volcker assume, né, e dá aquele choque de taxas de juros, leva as taxas de juros para patamares impensáveis, ali 20% e tal, e aí começa, depois do Paul Volcker, esse processo todo de queda de taxas de juros, né? As quedas das taxas de juros, o maior bull market da história do mercado de bonds, 40 anos de alta para os mercados de bonds. E, em linhas gerais, foi se formando um consenso que o mundo era desinflacionário, né, em grande medida. Os bancos centrais teriam domado a ciência econômica, no sentido, agora a gente sabe meio aqui controlar a inflação no mundo, então a inflação não vai ser tanto um problema mais, e a gente vive uma tendência de duas grandes coisas ao longo do tempo, né, que foi resgatada em 2015 pelo Larry Summers, resgatando lá o que o Alvin Hansen falou em 1930 do secular stagnation, que a gente vivia ali uma grande estagnação secular, né? Porque o mundo ficava cada vez mais velho, então você tinha menos gente entrando no mercado de trabalho, né? O que é a função de produção? Né? O PIB do lado da produção era uma função do quê? Da produtividade, do número de trabalhadores que estão lá e do quanto de capital que você insere naquela economia. Então, se você não está botando força de trabalho, o PIB vai crescer menos, né? A população está ficando mais velha. Então, e se você vai ficar mais velho, a população velha, ela poupa mais, ela não consome. E se você sabe disso lá na frente, você tem que passar 40 anos não produtivo, você vai poupar desde agora. Então, uma grande mudança demográfica, que ela é deflacionária. E, ao mesmo tempo, a tecnologia também é deflacionária, né? Hoje, com 2 cliques, você compra na Amazon que está mais barato e não na, sei lá, na Americanas, né? Ou vice-versa, sei lá. E também, com muito investimento, com muita tecnologia, você precisa de menos reais para atingir a mesma coisa. Antes, para fazer um poço de petróleo, você saía furando, aí cada poço era 100 milhões de dólares, né? Você tinha o quê? Uma intuição que tinha petróleo ali, furava, e se você achasse, maravilha, senão você jogou fora 100 milhões de dólares. Aí as sondas, perfuração 3D, sísmica 3D, desculpa, a sísmica mapeando a geologia, você demanda muito menos capital. Então você também, a tecnologia, ela consome menos capital e, portanto, é deflacionário no mundo. E aqui dentro, o que está acontecendo? Né? E aí essa coisa veio vindo. E a gente veio a pandemia. Aí a pandemia, né, os bancos centrais, num esforço inimaginável, colocaram os juros no negativo, compraram todos os ativos do mundo, né? Compraram todas as bananas, o que acontece com o preço da banana vai lá para cima, e aí, obviamente, esse esforço fiscal e monetário que se compara com o esforço de guerra, mas as cadeias produtivas tão desorganizadas no mundo por conta da Covid, por conta dessa Great Resignation nos Estados Unidos, as pessoas não querem ir trabalhar, todo mundo agora quer cuidar do seu dog, né, no pet shop mais próximo da sua casa. Então,
a galera não vai muito mais trabalhar, e aí não tem oferta de trabalho, o preço do salário sobe, você entra naquela espiral keynesiana do preço-salário, né? Sobe o salário, aí a margem de lucro cai, porque você está pagando mais o trabalhador, o que faz o empresário que quer preservar a sua margem de lucro? Sobe os preços, aí o trabalhador fala, opa, subiu o preço, eu preciso de um dissídio, né? E essa bola de neve não para. Então, um ziriguidum danado, vem a guerra, preço de commodities sobe, então voltou a inflação, voltou taxa de juros e a gente vive agora um momento único do fim de uma era. No Brasil, o que aconteceu nos últimos 20 anos, e nosso objetivo aqui é passar 20 anos em 20 minutos. O que aconteceu, né? Vamos pegar uma perspectiva histórica só para ver o tamanho do que a gente está acontecendo. Vamos começar um marco histórico aqui importante, né? Julho de 94, que é o Plano Real. Então, julho 94. Que estabilização da inflação? Antes disso aqui, o Brasil era uma grande bagunça, né? Aí isso aqui, Plano Real. Então, 94. Aí o Brasil vai muito bem agora, né? Agora a gente estabilizou a inflação, a gente finalmente vai ter uma economia macroeconomicamente organizada. O que faltou resolver aqui, né? Aqui faltou resolver, o que aconteceu aqui? Faltou resolver o lado fiscal. Ele foi resolvido em grande medida, mas não completamente. O gasto fiscal cresceu 6 a 7% em termos reais, basicamente desde a Constituição de 88. Né? E aqui a gente fez alguma arrumação fiscal no Plano Real, e todo o PROER, tudo aquilo que aconteceu, a gente fez alguma amarração fiscal, saneou os bancos regionais, fez várias, depois vai vir aqui mais pra frente a lei de responsabilidade fiscal, muitas coisas que aconteceram, mas de algum modo a gente não conseguiu resolver um empecilho da Constituição de 88, que a gente vinha no período lá da ditadura, 64 a 85, em que basicamente a população se viu alijada de direitos. Então chega naquele contexto da diretas já, da redemocratização, com a população querendo se empoderar e ter mais direitos. A Constituição Cidadã. Então demos à população uma série de direitos, mas o seu direito é o meu. Alguém, se você tem um direito, alguém tem um liability, alguém tem que arcar com o seu direito, né? Então o direito de um é um dever do outro. Então estabelecer um peso fiscal grande sobre o Estado. Foi uma escolha que a sociedade fez, né, de se empoderar de vários direitos e delegar a alguém a satisfação daqueles direitos. Então faltou aqui um problema fiscal. Então o fiscal pressionava o quê? Um governo que gasta muito, ele gera pressão de inflação. Né? Então qual foi o equilíbrio macroeconômico que a gente encontrou pós-Plano Real? Para combater essa história aqui, que o fiscal continuava pressionado, gerava inflação, a gente manteve um juro alto e, com isso, a gente não conseguia crescer muito também, né? E o juro alto atraía capital estrangeiro e um câmbio forte. Então esse era o primeiro equilíbrio macro que a gente conviveu aqui nessa primeira era do julho de 94, mas era um momento que parecia bacana, né? O Brasil agora vai se arrumar. Agora o Brasil domou o grande leão da inflação que vinha, né? Plano após plano, né? Cruzado, Cruzeiro Novo, Verão, Collor. Então, depois de vários planos mal sucedidos, um plano que foi bastante questionado, real, um plano criativo, né? Quando apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, inclusive foi recebido com ceticismo, mas funcionou, o RV funcionou, controlamos a inflação. Com essa dinâmica macro, que era muito melhor, mas não era exatamente a ideal, mas vamos lá, o Brasil vai crescer com o Plano Real. Aí o que acontece em 95? Quem se lembra? Crise do México. Também por um problema fiscal e pelo que ficou consagrado na literatura como o peso problem. O peso problem era uma manutenção também de um câmbio muito apreciado no peso, né? Que o mercado sabia que ele ia ter que desvalorizar o câmbio. Quando vai desvalorizar, quando vai desvalorizar, quando vai desvalorizar, putz, de repente desvalorizou e aí não tinha dinheiro, né, para você arcar com aquela dívida externa que tinha, porque a sua moeda valia pouco perante a moeda estrangeira. Então, crise do México, bagunça toda a América, todos os mercados emergentes, mas bagunça bastante a América Latina. Então, um choque no país que se preocupava bastante. Então, a bolsa, ela já começa a cair no final de 94, vendo a crise do México de 95. Que o peso problem, o mercado percebeu que aquilo ali, aquele câmbio fixo não ia durar muito tempo. Aí, 96 foi um ano ainda se recuperando dessa história. O que acontece em 97? Malásia, Tailândia, crise de tigres asiáticos. O que acontece com... Então, outra crise. Então, o Fernando Henrique tomou aqui México, tomou Malásia, 98, 99, LTCM, crise russa. De novo, essa Rússia, né? No nosso calcanhar
que era uma consequência, alguma medida, dos tigres asiáticos. Esse era um grande fundo alavancado em moedas emergentes, quebra 98, 99, grande outra crise aqui para o Fernando Henrique. Anos 2000, o que acontece? Bolha.com, Nasdaq. E aqui, com o estouro da Nasdaq, tudo isso aqui, outra grande crise, né? A tecnologia vai salvar o mundo, tal, né? E aí estoura a Nasdaq, cai 50% essa história aqui. E, como reação a isso, como pano de fundo, o que faz aqui já era Greenspan, nos Estados Unidos, né? E o Greenspan vem e fala o seguinte, caras, a gente vai ter que combater essa crise aqui com um juro baixo, juro muito baixo, expansão monetária. E vai esse mundo, então beleza, aí 2000 teve essa história, outro ano ruim, 2001, apagão, mais Argentina, outra crise. Chegamos 2002, com tanta crise assim, quem vai ser eleito? Aqui foi um marco importante também no Brasil, né? Que aqui o que acontece? O Brasil vinha nesse câmbio o câmbio fixo, né? Uma crise atrás da outra. Aqui, Armínio assume o Banco Central e promove o tripé macro, que foi um marco importante junto com a lei de responsabilidade fiscal aqui. E o que o Armínio faz? Esse tripé macro eram 3 coisas, né? Um tripé. Então, o primeiro o câmbio que era fixo, ele vira flutuante. Regime de metas de inflação, que temos até hoje. Inflação. E metas superávit primário. Uma âncora fiscal que viria a ser depois substituída no governo Temer pelo tal teto de gastos. Eu acho até que a gente vai voltar para um negócio mais assim e abandonar o teto de gasto, que já, né, não é mais teto de nada, né? Já esticou o teto, e é o teto do teto e tal. 2002, eleição aqui do vermelhinho, Lula. E o que acontece no ciclo 2003, 2006? O Lula, que não era bobo nem nada, percebeu que o Armínio consolidou muito bem, junto com o Malan, evidentemente, né? Mas consolidou muito bem o arcabouço macro brasileiro. E chamou um esquadrão, né? Então você tinha o Palocci na Fazenda, que era um político, não era um técnico, mas ele contava com Marcos Lisboa, com Murilo Portugal, com Joaquim Levy, com o Daniel Goldberg e o Meirelles no Banco Central. Esses eram os secretários, então era um esquadrão, e o Lula basicamente mantém o tripé macro do Armínio, traz o Marcos Lisboa com o Daniel, que eram caras que desatavam nós microeconômicos muito bem, e além de dar consecução ao que vinha sendo feito pelo Fernando Henrique, nesse ciclo aqui, ele pega, depois dessa sequência de crise aqui, dessa bagunça toda, o Lula pega um momento muito favorável do ambiente internacional, em que o queridíssimo Greenspan, que nessa época era chamado do maestro, o cara que, né, controlava a economia global, o que o Greenspan fez? Para manter essa bolha, para recuperar a economia na bolha, deixou o juro muito baixo, muita expansão monetária, ganhos de produtividade, né? Então essa coisa bombando, 2003, 2006, a economia americana muito bem, e tal, a economia crescendo nos Estados Unidos, sem muita volatilidade de taxa de juros, né? Período que foi conhecido como uma grande moderação. Os bancos centrais dominaram a arte de fazer o PIB crescer sem volatilidade, a inflação não tem volatilidade, vamos crescendo com ganhos de produtividade. Então uma era internacional muito boa de estabilidade de taxa de juros e taxa de câmbio global, e a entrada da nossa queridíssima vermelha também, China, na cadeia global. A China muito demandante do quê? Das commodities, ferro, soja, aço em alguma medida e tantas outras coisas. E aí o que acontece com o preço das commodities? Sobe muito, o Brasil é exportador de petróleo, e a China é exportadora do quê? De deflação, porque mão de obra é muito barata e, né, uma zona, ninguém regula nada lá, então exporta produtos industrializados muito baratos. Então o que o Brasil vende? Matéria-prima, que começa a ficar caro com a China, e importa industrializado, que começa a ficar barato com a China. Então os termos de troca, que é o que? Quanto o Brasil vende sobre o que o Brasil compra, os termos de troca melhoram 40%. Melhora termos de troca. Uma letra maravilhosa, né? De dar inveja nos médicos. Aí
os termos de troca melhor. Entra um grande ganho de renda externa para o Brasil. E o Lula, muito sábio também, o que ele faz? Né? A sabedoria popular do Lula é grande. Aí o Lula vem e pega esses termos de troca aqui, se beneficiando sem fazer nada, né? Tocando a bola aí igual o Fernando Henrique, se beneficia da entrada da China, juro baixo lá fora, taxa de câmbio controlado, pega esses termos de troca, consolida, né, o Vale Gás, o Bolsa Escola, cria um programa único e pega essa renda externa e faz o Bolsa Família. E tudo vai muito bem no ciclo 2003, 2006. Essa é a grande porrada da Bolsa Brasileira, que se beneficia das benesses de ganhos institucionais e macroeconômicos que foram plantados no Fernando Henrique, mas tiveram consecução na época do Palocci, da entrada da China e do ambiente externo favorável. E aqui 2003, 2007 é o grande boom no mercado de capitais, a reabertura para os IPOs em 2004, cujo case de Natura é muito emblemático. Vamos apagar a lousa porque tudo começa a ficar uma bagunça exatamente agora. Então, o que acontece em 2006? O caso do caseiro, do nosso queridíssimo Palocci, né? Sai Antônio Palocci do Ministério da Fazenda. E quem entra em seu lugar? Entra em seu lugar Guido Mantega, com todo o esquadrão do Mantega. E o que começa a acontecer com aqueles super técnicos que estavam subsidiando ali as decisões políticas de Antônio Palocci, mas muito validadas pela experiência acadêmica forte da economia daqueles caras? Começa a sair todo mundo, né? Sai o Marcos Lisboa, sai o Daniel, sai o Murilo Portugal, sai o Joaquim Levy. 2006, embora não tenha sido percebido ali, entra o Mantega e começa um pouco de uma alteração na percepção de gestão macroeconômica, com um novo papel, um redesenho ali mas assim, devagarinho, né? Muito subsídio, medidas macroprudenciais, vai aqui e tal. O mercado não percebe muito isso, que é final de 2006, 2007 já começa mais ou menos lá fora, mas ainda também sem grandes consequências, e vem 2008, né? Quando? 15 de setembro, quebra da Lehman. E o que acontece aqui? O capitalismo vê o buraco, né? E aí o que manda a cartilha econômica, cartilha teórica da teoria econômica clássica, sem nenhuma invenção? Olha, o mundo vai para o buraco, falta demanda agregada, entra o Estado preenchendo essa demanda. Aqui nasce, na quebra da Lehman, a desculpa do "we are all Keynesians now", né? Todos somos keynesianos agora. Não. Então o que quer dizer isso? Todos somos keynesianos. O mundo inteiro passa a ter que investir a partir do Estado. Era a desculpa que o Mantega precisava para soltar a torneira, né? Que era no que ele acreditava. Mas como o mundo fazia isso, como todo mundo, né? O Bernanke vindo depois e falando assim, eu deveria ter feito mais e mais rápido, né? Eu deveria ter gastado todo aquele pacote do TARP, do QE, joga o juro para zero, juro zero no mundo, compra de ativos, quantitative easing, gasta fiscal. Era o mundo, né? Ia para isso. Mas, porra, e o Brasil foi, e estava certo ir. Aí o que acontece? O Lula vai encontrar o Obama e fala assim, you're the man, he's the man, né? O Lula vira o cara, né? Porque o Brasil volta muito rápido, porque a gente gastou muito, deu muito subsídio e a economia voltou lá em V, né? Então, o Brasil muito rápido na volta. E o que deveria ser? Porque o pessoal fala do Keynes, que o Keynes faltou demanda agregada, gasta. Mas sobrou demanda agregada do setor privado, você poupa. Né? Mataram o Keynes nessa outra parte, coitado, só leram metade do teoria geral do Keynes. Esqueceram a outra metade, que assim, você gasta quando você precisa, mas você poupa quando sobra. Né? E aí, a gente volta para cá, o que a gente deveria ter feito? Retomado esse período. Mas não, a gente lançou aí em 2010, 2011, aqui começa a grande bobagem da história, talvez total, né, desde 1929, da macroeconomia e microeconomia brasileira. Em 2010, 2011, lança-se o quê? A nova matriz econômica. Do Arno Agustin,
que era o cara que falou assim, não, agora sim, a gente é o cara, né? Nós fizemos, o Brasil voltou muito rápido. Então aqui a gente vai ter o maior o quê? Esquece essa história meta fiscal, para que ter isso? É mais gasto fiscal. Mais banco público. É o quê? Mete lá, controla a energia na marra, MP 579 da Dilma. Faz mais o quê? Joga Selic Pombini, né? Pombini, que eu chamo de Pombini. Selic baixa, porque a gente precisa crescer essa economia, né? Muita intervenção, subsídio, né? Subsídio para todo lado. E aí, o que aconteceu? Né? A maior recessão da história brasileira no período 2011, 2015. E, obviamente, o período 2003, 2006 foi espetacular para a Bolsa, 2008 muito ruim, a gente se recupera 2009, 2010 vai razoavelmente bem. Esse período aqui, quando o mercado começa a perceber a bobagem, muito ruim de Bolsa. Né? Aqui é um bear market. Aí o que acontece? O Brasil não aguentava mais, né? Estamos aqui flertando com o abismo, como disse Luiz Stuberger naquela fatídica Páginas Amarelas. Aí começa, o mercado, ninguém aguenta mais, uma pressão política enorme, o povo na rua e uma pressão popular em cima da ilustríssima presidenta. E aí, o que acontece é impeachment. Vamos julgar, porque essas pedaladas fiscais ninguém aguenta. Que era o que encontraram ali para conseguir dar uma viabilidade jurídica e técnica para uma falência total econômica e política daquele governo. E aí começa o governo Temer, que resgata, basicamente, aquele pilar do Armínio, mas em vez de você ter o rígido controle fiscal, a partir das metas de superávit primário, você lança o teto de gastos. Mas de resto, eram as mesmas diretrizes. E aí o Bolsonaro vem e, tirando, né, esse controle dos costumes, essa coisa toda, na gestão macro, era uma perspectiva liberal que, se aqui era representada pelo Meirelles e por aquela ponte para o futuro do MDB, aqui era o Paulo Guedes. E a coisa começa a ir bem, né? No primeiro ano, o 2019, a coisa vai razoavelmente bem, tirando, né, as loucuras das lives e tal, essas coisas. Mas no que interessa, aqui vai razoavelmente bem. Vem até que chegamos no contexto de 2020. Paulo Guedes, que era um liberal, virou o cara keynesiano. O que também deveria fazer mesmo, né? Pandemia. O mundo vai pro buraco mais uma vez. O PIB vai cair 10%, depois caiu 4,5%, mas, né, todo mundo morria de medo. O governo gasta. Aumento do gasto público, mais auxílio emergencial. E a coisa parece que começa a sair, inclusive no âmbito global. Né? Cai e volta muito rápido. Até que a gente chega, então tem a queda e a volta em 2020. Chegamos em julho de 2021. Bolsa Americana continua subindo pra caramba. Mas aqui a gente encontrou dois empecilhos. O primeiro empecilho, três empecilhos. Primeiro era que estavam ligadas as coisas, evidentemente. Né? Primeiro, aquela ideia da reforma do IR. Apareceu uma reforma do IR que ninguém entendeu naquele momento, não ia passar. E aquilo travou a pauta. E travou a pauta a discussão do orçamento de 2022, que já estava apertado porque não tinha mais dinheiro, né? Como é que você faz teto de gastos, aumentando muito o gasto público, auxílio emergencial, e aí veio a cagada do precatório. De repente chega uma bomba lá, né? Lembra como é que o Paulo Guedes falou? Vem um meteoro aí, né? O meteoro era o quê? 90 bi, que de repente o STF mandou pro Estado e falou assim, cara, você tem que pagar 90 bi. Eu já não estava conseguindo fechar o orçamento, você me manda mais 90 bi? Agora travou o país. Então, desde julho do ano passado, travou o fiscal, o dólar disparou, a inflação começa a vir e o Banco Central se vê obrigado a sair da Selic de 2 e agora ela está aí 12,75, 13,25 e sabe lá Deus onde vai parar essa história. E aí agora, obviamente, que em algum momento a gente vai conviver com um crescimento baixo. E no mundo, o que acontece? Toda aquela expansão monetária e fiscal de jogos do juro zero, compra todos os ativos, você vê, de novo, a inflação voltando. Então, é por isso que é uma grande dificuldade
E esse é o fim de uma era. A inflação, que era um fenômeno que estava descartado, agora você tem um lado da oferta complicada. Por que oferta complicada? Porque, primeiro, as pessoas não querem trabalhar. Porque primeiro que elas estão recebendo auxílio. Se você fizer a conta na ponta do lápis, você vê que você ganha de auxílio para ficar em casa frente ao que você trabalha, é melhor você ficar em casa. Muitos dos trabalhadores americanos. Você vai no Grand Floridian, né? Você que vive na Disney, você vai ver que o quê? Não estão arrumando a cama mais. Aí a pessoa fala, mas esqueceram de arrumar minha cama? Não é que esqueceram, não tem mais arrumadeira. Tem a mulher que vem, troca a sua toalha, limpa o seu banheiro, mas no seu quarto você troca a sua cama. Aí você vai jantar lá, né, naqueles restaurantes bacanas ali no entorno da Disney, o que acontece? Por que está só metade das mesas ocupadas? Não, porque não tive metade da cozinha está em falta, você não consegue achar a pessoa para trabalhar. Então o labor force está muito prejudicado nos Estados Unidos. O Great Resignation, as pessoas também não estão loucas para não... mudou geracionalmente, Geracionalmente, né, o que era legal? É ir aí trabalhar, né? A ética do trabalho calvinista, né, o Max Weber, né, a ética protestante do desenvolvimento do capitalismo, perdeu-se isso, né? Agora o legal é ir trabalhar, fazer reunião na piscina de bolinha, né? Então mudou, tá muito mais caro você tirar a pessoa para trabalhar. E você tem o supply chain, a cadeia global toda atrapalhada, porque a China está no Covid zero. Não pode ter nenhum caso de Covid, senão a China lockdown. Então você tem grandes cidades chinesas em lockdown, que é a grande locomotiva do mundo. Toda a fábrica está no Oriente, né? A economia americana é essencialmente uma economia de serviços hoje em dia. E você tem a guerra, né? O que faz a guerra? Explode o preço de alimento, de fertilizante, de aço, de petróleo, de outros componentes que vão estar na indústria, entre outras, na indústria de chips, indústria automotiva, vai disparar um monte de preço. E o lado da demanda também. Por que o lado da demanda? Primeiro porque a demanda, ela necessariamente ela reage, a oferta é mais inelástica do que a demanda, né? Você me dá R$100, eu vou lá e consumo. Agora você resolve expandir a sua fábrica para atender a minha maior demanda, demora para essa oferta vir, né? Você não vai conseguir expandir a fábrica do dia para a noite. Então a demanda ela volta mais rápido mesmo depois de uma grande queda. E outra coisa, o Fed jogou o juro a zero e comprou tudo, né? Então veio muito rápido o estímulo monetário e também o fiscal muito rápido. Então a gente tem uma demanda muito aquecida para a oferta. E você tem o dobro de vagas abertas nos Estados Unidos do que as pessoas estão dispostas a preenchê-las. Então o mercado de trabalho muito, muito pressionado. Então é um cenário, pessoal, de que o juro vinha baixando, e dando dinheiro para as pessoas. E aí você podia falar assim, olha, eu vou fazer o WeWork, eu vou ser maior que todo mundo, e lá na frente, daqui 5 anos, eu vou te gerar, então daqui 5 anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, eu vou te gerar 100 de lucro. Hoje eu vou te gerar menos 50, depois menos 30, menos 20, 0 e 100. Aí, o que o mercado falou assim? Tudo bem, né? Porque o juro é zero, né? Quando você vai trazer esse 100 para cá, o juro é zero, tudo bem. 100, a valor 100 hoje ou 100 lá na frente também vale 100. Então, beleza, esse cara aqui deveria valer zero, né? Tá tudo 100 menos 100, zero. Tá bom, depois ele vai gerar alguma coisa, então essa empresa tem valor. Agora, quando você traz esse 100 a valor presente num juro mais alto para combater essa inflação, tudo mudou. Então, todo esse cenário de promessas, o 100 é uma promessa, concorda? Eu não sei se você vai dar 100 ou não daqui 5 anos, não tem que esperar 5 anos. O que a gente sai, portanto, é um mundo, esse mundo aqui é um mundo que eu chamo de mundo não científico. Porque como é que você faz ciência? Ciência é o falseacionismo popperiano. Falseacionismo. Do Popper. O que é isso? Você faz uma hipótese, H0. Hipótese nula. Então eu vou lucrar 100 nesse trimestre. Aí passa o trimestre, você observa e ok, lucrou. Então você não rejeitou essa hipótese. Ou H1, não vou dar. Se não deu, então você rejeitou a hipótese. Quando eu te falo que eu vou gerar 100 lá na frente, isso aqui é ciência. Só afirmações que você pode rejeitar. 100 lá na frente eu não consigo rejeitar hoje. O que o mercado está falando? Cara, eu não topo mais esperar. E o efeito do juro, ele é brutal, né? Por quê? O que acontece com o juro? Como é que você avalia uma empresa, né? Uma empresa, uma das formas de você avaliar é através de um múltiplo, né? Um múltiplo preço sobre lucro, ou seja, pega o lucro da empresa, 10, quantos anos demora
para você voltar esse lucro em forma comparando com o preço da ação. Então a ação custa 100 e tem 10 reais de lucro por ação. Então esse preço sobre o lucro seria 10. Né? O que está acontecendo aqui? O que está te falando é que demora, isso aqui, o numerador é 10 vezes maior que o denominador. Então demora 10 anos de lucro para você chegar naquele preço, certo? Então basicamente você pagou 10 por um lucro. Demora 10 anos, aqui 10 lucros anuais para você chegar nesse preço. Então isso aqui é 10. Isso aqui é justo ou não? Uma forma de você ver se é justo é você comparar com a renda fixa. Com o juro, né? Se na renda fixa demorar 10 anos para você retomar o seu capital, 10 vezes parece meio justo, né? Ou talvez isso aqui, como tem menos risco, você prefira isso aqui. Mas tá mais ou menos conversando, né? Agora, o que acontece quando o juro sobe? Quando o juro sobe, em vez de demorar 10 anos para você retomar o seu capital, agora demora 8 anos, né? Que o juro vai render mais para você, vai ser mais rápido para o seu dinheiro voltar que o juro está rendendo. Então você vai comprar uma coisa que vai demorar 10 vezes na bolsa, 10 anos na bolsa, se a renda fixa vai te voltar em 8 anos? Não, né? Eu vou comprar essa, certo? O que acontece com esse P? Então, se todo mundo começa a vender, o preço vai cair. Porque a renda fixa ficou mais atrativa. Então, e vai cair até quando? Ah, se você topa o mesmo tempo, isso aqui devia cair para 8 vezes, né? Certo? Para essas coisas serem comparáveis. Deveria cair. Se o juro cai, o tempo demora menos para você retornar seu dinheiro na renda fixa, você tem que retornar mais rápido também na bolsa. Então aqui também vai cair. Então o que vai acontecer? Para o mesmo lucro, a forma dessa razão cair é só se o preço cair, ou o lucro vai aumentar. Né? Então primeiro, o preço vai ter que cair. É isso que está acontecendo com a bolsa. Só que a coisa piora. Né? Por que a coisa piora? Porque além isso aqui, essa queda de múltiplos, o mercado chama de de-rating, uma reavaliação para baixo. Ou seja, está pagando para o mesmo lucro, você paga menos vezes preço. Só que o que acontece quando você sobe as taxas de juros? Você freia a economia. Se você freia a economia, o que acontece com o seu L? O lucro da empresa acontece o quê quando a economia está pior? O lucro na média cai, né? Então o que acontece? Para você chegar num 8, se o lucro caiu, o preço tem que cair mais ainda. Então tem um duplo efeito da taxa de juros. O primeiro efeito é o que a gente chamou do de-rating. Para o mesmo lucro, você vai pagar menos. É aquele 10 que eu mostrei primeiro, virando 8 vezes. Porque a bolsa tem que te tornar mais alta. Só que para o mesmo 8 vezes, se o L está caindo, o P também tem que estar caindo. Tem um efeito de lucros para baixo. Então, no mesmo 8 vezes, se o L está caindo, o P também tem que cair. Aqui é o PL caindo. Tudo isso ficando menor. E aqui é o P caindo, porque o L caiu. Então isso que está acontecendo no mundo. Todo esse mundo que a gente viu, de inflação baixa, tal, não tem mais. As promessas acabaram. E é isso que está tendo uma destruição brutal de valor. Está vendo o que está acontecendo com o cripto? Você está vendo o que está acontecendo com a Nasdaq, que cai 30% no ano? Mais de 50% da Nasdaq cai mais de 50%. Você tem 10% da Nasdaq que cai mais de 90%. Isso só aconteceu na bolha.com, que é a destruição, a maior crise da história da Nasdaq. E pega o Brasil num momento que já estava inflação alta, fiscal problemático, e eleição, que é incerteza. Então é por isso que o efeito é tão dramático. Né? Não estamos numa boa situação. Tudo isso, então, quer dizer que é um desastre, acabou o ano, ferrou geral? Olha, não acho que seja o caso. Temos boas e más notícias à nossa frente. O que é a má notícia à nossa frente? A má notícia é que todo esse ajuste aqui, né? Eu acho que isso aqui ainda tem que ficar menor, porque o juro ainda está caminhando nos Estados Unidos, o mercado está correndo atrás dessa reavaliação, e os lucros nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai passar por uma recessão moderada. Né? Dos últimos 12 apertos monetários do Fed dessa magnitude, só 3 vezes ele conseguiu fazer um pouso suave, não causar uma recessão. Então acho que esse ajuste nos Estados Unidos deve acontecer, isso ainda deve pegar o Brasil. Agora, nem tudo é ruim, né? Eu acho que
passado esse ajuste que deve continuar lá fora, a gente encontra um Brasil que é muito barato. O que é barato? O Brasil está hoje 6,5 vezes lucro. Isso aqui nem na era Dilma, do Ibovespa, a gente viu, né? O prêmio de risco da Bolsa, ou seja, o excesso de retorno da Bolsa estimada sobre a renda fixa, é o maior da história. Tá? A gente pega um Brasil que ele é uma democracia grande, né? A gente meio subestimou isso aqui, né? Depois do Putin, Orbán, Erdogan, Xi Jinping, a nossa democracia, você pode criticar a nossa democracia, falar que a nossa democracia é ruim, mas você vai concordar que ela é melhor do que qualquer autocracia. E o Brasil está numa posição na América Latina, que não tem guerra. É privilegiada essa posição. Você quer estar perto da China, Taiwan? Você quer estar perto da Ucrânia? Você quer estar na Europa? Você quer estar na Finlândia? Então, é bom isso aqui. O Brasil, todo esse aperto monetário que está acontecendo, se iniciando nos Estados Unidos, o Brasil está terminando. A Selic, já a gente vai discutir quando que ela cai. Final do ano, começo do ano que vem, porque a gente já está num processo que a gente saiu de 2 para 13,25. Vai para 13,25. Então a gente já deve combater a inflação antes. E nosso PIB, que todo mundo achava que ia ser no máximo meio, vai ser mais perto de 1 esse ano o crescimento. E a eleição, parece que não vai, são dois caras que você pode criticar o que for, mas não é surpresa para ninguém. Você conhece o Lula, né? Ficou 8 anos com o Lula. Bolsonaro você ficou 4 anos. Você sabe quem é? Então não tem muita surpresa aqui também. E commodity, que é preços muito altos. O Brasil sem... Lembra da era Lula, que foi tão boa? Então eu acho que commodity nos privilegia. Então resumindo dessa história, é um grande ajuste brutal que está acontecendo, uma mudança de paradigma, todo esse juro baixo, toda essa fantasia, toda essa mentirada que você pode ver aí no seu We Crashed, né, na série do WeWork, que só foi possível graças àquela farra total. Agora a gente viu, né? Acho que o prejuízo do Vision Fund, né, do fundo lá do Massa, que é o cara que financiou o WeWork, 27 bilhões de dólares, um negócio brutal. Então acabou essa história da conversinha, do papinho, da promessa e tal. E agora a gente vive um mundo de lucro, de realidade, e que pode valorizar o Brasil, porque o Brasil é um caso de vale, o Brasil é um caso de banco, commodity, é coisa que dá lucro hoje. E não tem muita coisa sonhática, embora tenha alguma coisa, né? Mas estamos limpando isso da Bolsa, e com isso a gente consegue encontrar um período de curto prazo, que ainda é muito difícil, mas que, por outro lado, dá, sim, com responsabilidade, oportunidades da gente. Toda vez que isso aqui aconteceu, quem teve paciência multiplicou por 3 ou 4 o seu capital, né? Olha o que foi ali o pré-Lula, né? 2002, vai quebrar o país. E olha como foi o rally 2003, 2007. A Dilma, flertando com o abismo, vai acabar o Brasil. Olha o ciclo que foi 2016 a 2019. Eu acho que a gente está um pouquinho aqui diante de uma coisa desse tamanho, um grande rearranjo global em que o Brasil, na margem, pode se sair muito beneficiado. Esse foi o papo que eu tive com a Gabi e que eu quis passar aqui para vocês também. Espero que tenha sido em alguma medida útil para vocês. Um beijo.